Falar de política. Está no ar o Conexão DL News. Aqui no estúdio estão Fabrício Carareto e Heitor Mazzuco, editor e repórter do portal de notícias DL News. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Final de semana, tudo tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Olha, hoje nós vamos falar sobre a solicitação da Anvisa de mais detalhes da Coronavac, que fez inclusive com que o governador João Dória fosse às redes sociais. E também vamos falar sobre o prazo para justificativa da ausência nas eleições 2020. A gente começa falando a respeito dessa questão da vacina, né? Exatamente, Sandra. Perdão. Aproveitando, a questão da aglomeração, essas reportagens que vieram antes, a gente vai falar agora sobre a questão da guerra das vacinas, né? O que acontece? Neste fim de semana, o governador João Dória veio às redes sociais pedir senso de urgência na liberação da Coronavac. Lembrando que na sexta-feira o Instituto Butantan entrou em contato com a Anvisa e pediu, o uso emergencial da vacina, assim como a Fiocruz também, que tem a vacina da AstraZeneca. Neste fim de semana, o que aconteceu, A Anvisa solicitou mais documentos, diz que o estudo está incompleto já em relação à Coronavac, que é do Instituto Butantan, está sendo desenvolvida aí pelo governo do estado de São Paulo. Já em relação à Fiocruz, falou que está tudo certo, ainda não liberou o uso emergencial, mas falou que a documentação está ok. Então, por conta disso, o governador veio pedir, falando sempre respeitando a ciência, mas pedindo para que seja analisado do ponto de vista técnico. O que a gente sabe ali dos bastidores é que estaria tendo aí, a gente sabe que um lado a Fiocruz junto com a AstraZeneca, que é junto com o governo federal para iniciar a vacinação pelo governo federal quanto antes, e do outro lado é do governo do estado, que é o Dória, que tem, como a gente sabe, aí, tido bastante atrito com o presidente Bolsonaro. Então tá essa guerra das vacinas, qual vai sair primeiro? O que interessa no final das contas, Sandro, de todo mundo está assistindo, é que saiam essas vacinas, sem sabotagem de um lado ou de outro, não interessa se vai ser da AstraZeneca, não interessa se vai ser a Coronavac que na semana passada foi divulgada aí, que tem uma eficácia de 78% nos casos leves e 100% para casos graves e moderados. Então, é uma vacina que é considerada segura. Então, a gente não interessa muito essa briga, se é o governo federal que vai começar antes, se é o governo do estado. O que interessa é que a gente consiga vacinar aí o mais rápido possível a população. Até porque existem vidas em jogo, Exatamente. Essa disputa política, que quem vai ser candidato, quem não vai ser na próxima eleição, para o governo federal, isso daí deixa para depois. Exato. Agora são as vidas que estão sendo perdidas, não é verdade? Pessoas que estão doentes, realmente, como você disse, qualquer uma que sair antes vacina o povo. Mas o governo federal também não fechou um contrato com a vacina Coronavac? Fechou também, fechou um contrato com a Coronavac, ainda não está muito claro, porque o Supremo até decidiu que os insumos, seringas comprados pelo Estado de São Paulo devem ser utilizados pelo Estado de São Paulo, porque a gente sabe que em relação à vacina da Fiocruz são 2 milhões de doses, já a Coronavac, se eu não me engano, já são 9 milhões de doses. Agora, é sentar para saber, lembrando que não está muito claro ainda se esses 9 milhões de doses vão ser inicialmente aplicados só no Estado de São Paulo ou se vai começar para uma distribuição para o Brasil todo. De qualquer maneira, a gente tem aí dia 25 de novembro a 25 de janeiro para o início da vacinação da Coronavac. Outro lado importante, viu, Sandro, que é importante a gente destacar aqui, é que na sexta-feira, nós tivemos a atualização do Plano de São Paulo. Sim. E a região ficou no amarelo, Principalmente ali porque estava em cerca de 60%, mais ou menos, os leitos de UTI, a ocupação Sim. dos leitos de UTI. Neste fim de semana, aqui da região de Rio Preto, já subiu para 65%, ou seja, em 3 dias pulou de 60% a 65%. Se chegar nos 70%, já corre aí o sério risco de ir para a fase laranja. É claro que a próxima atualização do Plano de São Paulo vai ser apenas no dia 5 de fevereiro, mas se a situação ficar muito ruim nessas próximas semanas, pode ser que tenha uma reclassificação aí que seja uma reclassificação emergencial, como falam. Então, já subiu de 60% para 65% em 3 dias, e se chegar a 70%, corre o risco da região de Rio Preto ir para a fase laranja. Só perguntar uma coisa aqui para a gente encerrar esse assunto com relação às vacinas.
essa exigência da Anvisa em cima de mais explicações da Coronavac coloca em risco o início da vacinação no dia 25 aqui no estado de São Paulo? Olha, tanto o Instituto Butantan, né, quanto o governo do estado têm dito que não, né? Que é um processo natural, que é um processo burocrático. Dificilmente você apresenta todos os dados, a Anvisa carimba, tal. Isso é o que tem sido dito pelos dirigentes da Anvisa e também do Instituto Butantan, que é um processo natural. Dizem porque a Anvisa ela tem 10 dias, né, para fazer esse reconhecimento do uso emergencial. Então, antes dos 10 dias, obviamente, né, vai ser antes do dia 25 de janeiro. Então, se tiver tudo certo, não vai comprometer. A não ser que a Anvisa, por algum motivo, obviamente, né, negue esse uso emergencial. Aí sim estaria comprometido. Mas, por enquanto, o que dizem é que um processo burocrático normal e que a vacinação começa no dia 25 de janeiro. Lembrando aí que começa com profissionais de saúde, quilombolas, indígenas, depois tem toda uma escala que a gente tem que ressaltar que é apenas a pessoas com mais de 60 anos, nessa primeira fase, né? Tem as fases com menos de 60 anos, ainda não há nenhuma previsão de vacinação aqui no estado de São Paulo. Bom, vamos falar com relação ao prazo para comunicar à Justiça aí o porquê que ficaram ausentes nas eleições de 2020, né, Heitor? Pode ter alguma punição aí, inclusive, né? Porque as pessoas não levam muito em conta, falam, não, a multa é irrisória, quase, 3 e quanto? 3,15. R$3,15, mas pode ter alguma punição. Até quando vai essa exigência? Isso, então, para quem não votou no primeiro turno, tá, das eleições do ano passado, tem que apresentar uma justificativa até quinta-feira agora, que é dia 14. Para quem não votou no segundo turno, a justificativa é só até o dia 28 de janeiro. Então, o mais importante é para quem não votou no primeiro turno, justificar até a quinta-feira. E aí tem que pagar a multa, né, de R$3,15. Mas é um valor baixo, mas aí é o menor dos problemas, né? Porque se, por exemplo, se o eleitor perdeu o título, o RG, ele não vai poder tirar outro. Não pode fazer matrícula na faculdade, mesmo se tiver, por exemplo, segundo, terceiro ano da faculdade, vai fazer a rematrícula, não pode fazer. Se quiser prestar concurso público também não pode tirar passaporte, não pode fazer muitas coisas, né? Então o valor de R$3,15 aí, como você disse, a pessoa olha e fala, um valor irrisório, eu vou deixando para frente. Mas tudo em dia, né? Exatamente. Aí tem esses problemas, né? Não pode prestar concurso, não pode estudar, você fica de mãos atadas, né? Tem que regularizar. Então tem até quinta-feira agora. Até quinta-feira. Aí quem não votou no primeiro turno, né? Aqui em Rio Preto, por exemplo, mais ou menos 104 mil eleitores não votaram no primeiro turno. Aí alguns, claro, justificaram, outros... Quem não justificou, quem não votou, tem que apresentar até dia 14. E onde faz 14. essa justificativa? É de forma online ou é presencial? Tem online e presencial, né? Você pode entrar, por exemplo, no site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TSE, tem um formulário lá para preencher e envia para a Justiça. Agora, quem não puder acessar pela internet vai ter que ir presencialmente, né, na Justiça Eleitoral, em um dos cartórios, em qualquer cidade, mas aí tem que ser o lugar que você vota, né? Por exemplo, quem vota em Rio Preto tem que ir no cartório de Rio Preto. E aí apresenta a documentação, fala por que não votou, por exemplo, se for questão de saúde, às vezes não paga nem a multa, né? Já fica lá registrado e não tem essa multa e não tem nenhum problema futuro. Agora, quem não tem justificativa nenhuma tem que ir pagar a multa e ficar regularizado. É melhor pagar os R$3,15 agora do que depois... Vai que você precisa, né? Tirar um passaporte aí. Correndo, né? Aí depois não dá tempo, depois não dá tempo. Aí é um problema sério. Tá. Tá certo, encerramos por hoje? É isso aí. Maravilha, até quarta-feira. E a gente vai vendo como é que tá essa questão da vacinação e de tudo mais. Precisamos dessa vacina o quanto antes, né? Tá certo. Ó, se você quiser saber todos os detalhes que a gente falou aqui, muitos outros, né? Detalhes políticos, dos bastidores de Rio Preto e região, é só acessar o site dlnews.com.br. Meninos, um abraço. Tudo de bom. Boa semana para todos nós.